A paz do Senhor, Deus abençoe irmãos e irmãs, todos que acompanham o meu canal, obrigado aos inscritos, aos que comentam, na medida do possível eu respondo sim os comentários e gosto muito aqui de incentivar você a fazer jejum, porque nesses últimos dias a gente vê a demonização do jejum, como se não comer é um pecado contra a gula, porque a gula agora virou regra e o jejum virou um erro. Sendo que a Bíblia, do começo ao fim, ensina que jejum é limpeza, jejum é purificação. Se você não limpar o corpo, não adianta ficar se entupindo de mais e mais coisas. Precisa haver essa limpeza, sim. Eu vou falar hoje sobre um jejum que envergonha o inimigo e restaura o governo espiritual da aliança matrimonial ou até de outros tipos de aliança, que a gente fala de alianças em negócios. A maior mentira que é ensinada hoje é que o inimigo vence pessoas fortes. Não vence. O inimigo vence pessoas fora da posição de Deus, aí sim. Nunca foi sobre ser forte emocionalmente, ou ser inteligente, ou ter caráter, não. Sempre foi sobre governo espiritual. Quem governa é quem decide. Quem perde o governo passa apenas a viver de reação. E o que aconteceu no Éden não foi apenas uma desobediência moral, foi uma transferência de autoridade. Deus entregou ao homem governo, dominai. Foi a primeira palavra ligada à identidade humana. Quando Adão cai, ele não perde apenas a sua inocência, ele perde a sua posição de governo. O inimigo não precisava criar nada novo, ele precisava apenas ocupar o espaço que o homem permitiu. O homem deixou de governar ao permitir que o inimigo governasse. O inimigo não precisava criar nada novo. Toda a queda espiritual é a perda de um governo. Toda a restauração espiritual é retomada à posição de governo, onde você adquire de volta o governo. Eu tenho governo sobre a minha casa, eu tenho governo sobre a minha aliança. É por isso que o inimigo sempre tenta tirar alguém do lugar antes de destruir a vida dessa pessoa. Por exemplo, ele tirou Adão do lugar de obediência. Ele tornou o primeiro Adão uma pessoa desobediente. E ao ser desobediente, ele tinha que perder o lugar no Éden. Sansão, o inimigo também pegou e tirou Sansão do lugar da consagração. Porque a mãe e o pai de Sansão o consagraram antes dele vir a existir. O inimigo tirou Davi do lugar da vigilância. E o inimigo tirou o filho pródigo do lugar de ser filho e convenceu ele no final de que ele tinha que ser escravo, mesmo na casa do pai. Sempre o inimigo segue esse mesmo padrão. Primeiro ele desloca espiritualmente, depois ele causa um colapso externo. A aliança do casamento não é apenas efetiva, ela é também territorial. Onde há uma aliança legítima, há uma autoridade espiritual delegada por Deus, porque Deus foi testemunha entre tu e a mulher da tua mocidade. Isso não é porque é romântico, mas porque são portais de governo. Um casamento alinhado governa territórios espirituais que o inimigo não pode tocar. Então ele não ataca de frente, ele vai criar distrações, ele vai criar confusões e vai criar brechas, terceiras vozes para confundir a pessoa. Quando o governo cai, o inimigo não precisa mais se esconder. Ele age com naturalidade. O errado parece ser certo, parece ser o normal. O pecado parece ser justificável, claro, sempre é justificável perante a visão do pecador, da visão humana pecadora. E a desordem, ela parece ser liberada.
Esse é o sinal mais claro de que o governo espiritual foi enfraquecido. E Deus nunca governa com confusão. E onde há confusão contínua, o trono não está sendo ocupado corretamente por Deus e por você que foi chamado por Deus para ocupar, e sim pelo inimigo, pai da mentira. E o jejum, ele entra exatamente aqui, nessa etapa. Não para pedir coisas, como a grande maioria das pessoas fazem. Não para forçar um resultado imediato, mas para reassumir o governo espiritual. Jejum não é sobre abstinência alimentar, é sobre reposicionamento espiritual. É o corpo voltando ao lugar de servo e o espírito reassumindo o comando. Enquanto o corpo ainda governa, as decisões são carnais. Quando o espírito governa, decisões voltam a ser alinhadas com a palavra de Deus, sem precisar engolir trechos e dizer isso aqui não faz sentido. Não, a Bíblia toda, ela é a verdade. Eu não posso anular textos. O inimigo se envergonha quando perde o governo, óbvio. Não quando perde uma discussão. Perder uma discussão não é perder a guerra. Discussões ele vence com retórica. Ele pode ter perdido ontem, mas amanhã ele pega um fiozinho e começa tudo de novo. As emoções, elas manipulam, mas o governo espiritual, ele não é sustentado quando a posição é retomada. Por que você tem que buscar de volta a sua posição de esposo, de esposa? De aliança eterna. Por isso, Jesus não discutia com demônios, ele não queria perder tempo. Ele simplesmente os expulsava. Não era para ficar conversando, era apenas autoridade espiritual. Demônios são filhos do pai da mentira, eles não vão fazer outra coisa senão mentir. E o jejum expõe algo que o inimigo tenta esconder do ser humano, que ele só opera enquanto alguém permite. Quando o jejum começa, o inimigo não cai imediatamente. Primeiro ele tenta confundir, gerar irritações, criar resistências, e isso acontece porque o corpo ainda está perdendo o trono. A nossa carne também quer um trono, o nosso ego também quer um trono. A carne sempre reage quando Deus deixa de mandar nas suas decisões. Essa reação, ela não é sinal de que o jejum fracassou, é sinal de troca de governo. Troca de governo causa conflitos, guerras e muitas vezes morte. No Éden, o homem caiu porque ouviu uma voz fora da ordem. Na restauração, o homem volta porque silencia as vozes erradas. O jejum cria silêncios internos. Ele reduz esses ruídos do mundo, ele corta os estímulos do mundo, ele expõe pensamentos que antes passavam desapercebidos. É nesse ambiente que a autoridade espiritual começa a ser restaurada. A vergonha do inimigo não é pública, estrutural. Ele se envergonha quando perde acesso, quando não consegue mais sustentar narrativas, quando a pessoa para de justificar seus próprios erros, quando a mente começa a rejeitar aquilo que antes aceitava, e quando a aliança volta a ser honrada internamente antes mesmo de ser restaurada externamente. O erro de muitas pessoas é querer ver mudanças externas antes da retomada interna do governo. E Deus sempre trabalha de dentro para fora. Primeiro, Deus restaura a posição, depois o caminho e depois a estrutura, e nunca o contrário. Por isso, existem pessoas que voltam fisicamente, mas não permanecem porque não foi verdadeira conversão. Voltaram sem governo espiritual restaurado. O jejum não traz apenas o arrependimento, ele traz o discernimento do posicionamento. A pessoa começa a perceber
onde saiu do lugar. O homem como pai, como provedor, o homem como a base da família e a mulher como auxiliadora, como a parte mais frágil, como aquela que ama, que cuida, que zela. E quando os dois perdem o seu lugar, o seu posicionamento de autoajuda, um nessa posição, outro nessa posição e Deus acima deles, esse triângulo tem que voltar a funcionar. Caso contrário, não é restauração. A pessoa começa a perceber onde saiu do lugar, como eu falei. Isso abriu, e é onde a pessoa abriu mão da autoridade que ela tinha antes de se desviar. Isso gera culpa, gera reposicionamento e gera paralisia. Mas o governo é restaurado. Quando o governo espiritual da aliança começa a ser restaurado, o inimigo perde a sustentação em cadeia, ele vai perdendo tudo. Ele perde a mente da pessoa, ele perde o corpo da pessoa, ele perde o ambiente onde ele era acostumado a trabalhar e ele perde também acesso ao futuro desse casal. Por isso, exatamente por isso, que o inimigo luta tanto contra o jejum, com tanta constância. Não é o jejum isolado que o derruba, é a permanência da posição correta. Você jejua, mesmo terminando o jejum, você permanece na posição. Quando você percebe que está caindo, volta a jejuar. Então o inimigo sabe que o jejum volta sempre a te fortalecer nessa caminhada. A aliança ela é restaurada, não começa no retorno do cônjuge apartado, começa no retorno do governo espiritual à sua posição legítima. Deus não restaura ambientes governados pela carne, onde cada um quer só se beneficiar do outro e não quer ajudar o outro. E também não restaura, deixa eu ver, começa no retorno do governo espiritual à posição legítima. Deus não restaura ambientes governados pela carne, ele restaura ambientes onde o Espírito está governando, de acordo com a palavra, homem, provedor, pai, aquele que é provedor em todos os sentidos, espiritual, emocional e financeiro. E a mulher, a auxiliadora nisso, para que ele possa trabalhar assim. A mulher, ela representa o Espírito Santo dentro do casamento, então ela vai representar essa parte amável, essa parte caridosa, essa parte que fala o que a pessoa, o homem racional não consegue falar. Por isso que a mulher se transforma em colo seguro. Por isso esse jejum não é sobre ter pressa, é sobre ter o trono. Quem vai assumir o trono novamente desse casamento? Quem governa não corre, quem governa espera. Quem governa não implora, quem governa permanece. O inimigo é envergonhado quando percebe que perdeu o que nunca poderia criar. O inimigo não cria a autoridade legítima do pai, ele apenas limita essa autoridade, ele ocupa o lugar dessa autoridade. Ele se aproveita da sua inocência, da sua fragilidade, da sua inocência entre aspas. Você se permitiu fazer de inocente e vítima. Quando a posição é retomada novamente, ele não tem argumento, não tem base, não tem direito. E quando o governo espiritual da aliança é totalmente restaurado, o que foi desordenado começa a se alinhar naturalmente. Não por esforços humanos, mas porque houve um ajuste espiritual. Porque quando Deus governa novamente a casa, o lar, a família, tudo volta ao lugar original, ao lugar de Deus é Pai, Deus é quem sustenta tudo, Deus é a base de tudo. E o casal está debaixo dessa autoridade, obedecendo a esse governo de Deus.
Então vamos terminar aqui essa mensagem. Obrigado a todos os inscritos do canal, como eu já falei no início, e eu agradeço também aos comentários e agradeço a todos que estão sendo incentivados pelo jejum e estão me ajudando a fazer mais jejuns, porque o jejum é a única ferramenta que realmente nos alinha com o Pai. Porque ler a Bíblia somente por ler, ela não nos sacia quando não é acompanhado por oração e por jejuns constantes. Então, aos poucos, depois de 10, 20, 30, 35 anos, a gente vai sendo avivado espiritualmente, porque já são muitos anos, décadas de caminhadas com o Senhor e tempos nebulosos, escuros também. Mas graças a Deus estamos aí e temos essas experiências tristes, trágicas para contar, porque nenhuma história bíblica ela é 100% perfeita. Todas as histórias da Bíblia tiveram quedas drásticas para depois haver recomeço, porque não é sobre o meu ego, é sobre a santidade dele e como ele nos reconstrói, sempre e toda vez. Fique com essa palavra, com essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.